boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa última aula. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico, sobre a ortografia, o uso do hífen, o uso das palavras, a acentuação, o uso da trema, enfim, todas as mudanças que teve no último acordo ortográfico. Falarei também um pouquinho sobre o uso da pontuação, como utilizá-la dentro da frase, sobre o uso da vírgula, o uso do ponto de exclamação, ponto de interrogação, o uso do ponto e vírgula. Também falarei sobre o uso do travessão. Então, é mais um pouquinho de um contexto que podemos utilizar dentro da redação. Então, esse curso foi voltado aos estudantes do ensino médio, ou qualquer estudante que tenha interesse em aprender um pouco mais sobre o tema redação. Também pode ser utilizado em vestibulares, para quem vai prestar vestibulares também. O vestibular também pede a redação. Então, foi voltado para o Enem, porque foi voltado ao texto dissertativo argumentativo. A redação do Enem, eles pedem que seja uma redação com texto dissertativo argumentativo, onde você vai dissertar a sua ideia e vai defender uma tese com argumentos. Então, esse foi o nosso curso, foi voltado para a disciplina de ensino médio, estágio de ensino médio da Faculdade Uninter. Então, muito obrigado, agradeço a todos que participaram. Lembrando que o certificado será entregue através do e-mail de cada um de vocês que me passou o e-mail. O certificado do curso vai vir através do e-mail de vocês. Então, muito obrigado, fiquem com a nossa aula e vamos à nossa aula. Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a pontuação. Então, vamos começar ali pelo ponto de exclamação. Então, ela é usado para indicar espanto, admiração ou surpresa. Um exemplo, nós temos ali o chega. Chega, a palavra, e o ponto de exclamação. Também podemos ter outros exemplos, a palavra pare, a palavra oba, também é uma surpresa, um espanto, são usados para indicar espanto, admiração e surpresa. O travessão é utilizado para indicar o início da fala de um personagem. Então, quando a gente está lendo algum livro, o personagem, no caso, vai falar, usa seu travessão para ressaltar que é uma fala do personagem. Ali nós temos um exemplo, o que é isso, mamãe? Então, é um filho falando com a mãe, perguntando o que é isso, né? Então, é um personagem falando. Ponto final, todo mundo sabe que indica o final de uma frase. Vou para a escola, ponto. Vou à festa, ponto. Então, essa é para ressaltar um ponto final, o final de uma frase. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Então, é uma pausa, a vírgula seria uma pausa. Ponto e vírgula é uma pausa um pouco maior que a vírgula. Exemplo, a menina saiu mais tarde de casa. Ponto e vírgula, ficou fazendo a lição. Então, ele está explicando que a menina ficou mais tarde porque ela ficou fazendo a lição. Então, indicou uma pausa um pouco maior. A vírgula é utilizado quando se dá uma pequena pausa, quando a gente quer separar palavras ou separar frases. Exemplo, temos ali, era uma garota magra, vírgula, baixa, vírgula, de 7 anos. Então, ele está ressaltando ali as qualidades da garota, né? E separando as palavras pela vírgula. Ponto de interrogação é usado quando a gente se refere, quando a gente faz alguma pergunta. Exemplo, você vai sair? Que horas vai chegar? Então, ponto de interrogação, usado para indicar uma pergunta. Os dois pontos anuncia uma citação, ou uma enumeração, ou um esclarecimento. Exemplo, vemos ali que a palavra exemplo já tem dois pontos, então, que ele está exemplificando, né? Descartes disse, penso, logo existo. Então, está falando ali uma citação, né, de Descartes. Então, esse seria um resuminho para vocês sobre a pontuação. Aqui nós vou falar um pouquinho sobre o uso das palavras, a diferença de letras, que pode ter outros diversos significados. Aqui nós temos o mal com U ou o mal com L.
Para saber qual deve ser usada, basta inverter o sentido da frase, utilizando bom e bem. Então, mal com U, você vai trocar pelo bom. Ele é um garoto mau. Ele é um garoto bom. Então, o mal com U é o contrário de bom. Não podemos utilizar ali, ele é um garoto mau com U, para ele é um garoto bem. Não tem. Então, quando você conseguir colocar a palavra bom dentro da frase, você vai usar o mal com U. Ali também temos outro exemplo. Ela está de mau humor. Ela está de bom humor. E mal com L é quando a gente consegue trocar a palavra pelo bem. Então, ele foi mal com L no teste. Ele foi bem no teste. Não podemos utilizar ele foi bom no teste. Então, ele foi bem no teste. Ou, eu dormi mal com L ontem. Eu dormi bem ontem. Então, quando nós utilizamos o mal com U, vocês vão inverter pela palavra bom. Quando utilizamos o mal com L, vocês vão utilizar a palavra bem. Então, essa é uma regrinha que ajuda muitas vezes quem está fazendo concurso, quem vai fazer vestibular, em provas, é uma regrinha básica que é uma dica, né, de utilizar o mal com U e o mal com L. Aqui nós temos também um pouquinho sobre o uso dos porquês, né? Porquê separado e sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento ou porquê junto com acento. Então, dicas para o uso dos porquês. Porquê separado e sem acento, como vocês verem ali no primeiro exemplo, né? Usado no início das perguntas. Porquê separado com acento, usado no fim das perguntas. Porquê junto e sem acento, usado nas respostas. E o porquê com junto e com acento, usado como um substantivo. Então, vamos ver um pouquinho sobre o uso disso. Primeiro temos ali porquê separado e sem acento. O porquê tem dois exemplos diferenciados. Quando for uma junção da preposição por, então por é uma preposição, mais o pronome interrogativo que, no caso fica o porquê, possuirá o significado de por qual razão ou por qual motivo. Então, porquê pode ser usado para saber por qual razão ou por qual motivo. Exemplos. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão você não vai ao cinema? Então, podemos utilizar a por qual razão, nós saberemos que podemos trocar pelo porquê. Não sei por que não quero ir. Então, por qual motivo eu não quero ir? Não sei por qual motivo eu não quero ir. Por qual razão você não vai ao cinema? Não sei por qual motivo eu não quero ir. Então, é a inversão das palavras. Quando for a junção da preposição por mais o pronome relativo que, possuirá o significado de pelo qual e poderá ter as reflexões pela qual, pelos quais ou pelas quais. Exemplo: os lugares por que passamos eram encantadores. Então, ficaria: os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, essas também é uma regrinha do porquê. O segundo, nós temos ali o porquê separado e com acento. Então, quando vir antes de um ponto, seja ele final, interrogativo ou de exclamação, o porquê deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo, por qual razão. Exemplo: vocês não comeram tudo. Por quê? Notem que ele está no final da frase e antes de um ponto de exclamação, né? Andar 5 quilômetros por quê? Também está vindo antes de uma frase interrogativa. Vamos de carro. Então, quando você vir antes de um ponto, seja final, interrogativo ou um ponto de exclamação,
vai ser o porquê separado e com acento. Porquê junto e com acento. Então, ele é um substantivo, né? E tem o significado de motivo ou razão. Vem acompanhado de determinante, como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Então, aqui nós temos, então só lembrando aqui, né, o artigo são as palavras que antecedem os substantivos, né? Determinam a definição ou a indefinição dos mesmos, sendo flexionados em gênero, pode ser ele masculino ou feminino, e número, também pode ser singular e plural. Indicam também o gênero e o número dos substantivos que assim determinam. Então, os artigos podem ser artigos definidos e indefinidos, ou os e as, um e umas. Esses são os artigos. Ali também temos um pouquinho do adjetivo, né? São as palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhes uma qualidade, pode ser qualidade, características, um aspecto ou estado, e podem ser flexionados em gênero também. Pode ser gênero masculino ou feminino, e também em número, que é o singular e o plural. E este também tem uma diferenciação que seria o grau normal, o comparativo e o superlativo. Então, ali nos adjetivos nós temos os simples e os compostos. Também temos o primitivo, o derivado, biformes, uniformes e adjetivos pátrios. No caso ali, o pronome, eles são as palavras que submetem o substantivo, né, em uma determinada frase, né, que são os pronomes substantivos, ou também pode ser os que acompanham determinados e modificam os substantivos, atribuindo a eles as particularidades, né, e as características dos pronomes adjetivos. Então, eles podem ser flexionados em também gênero, né, masculino e feminino, número, singular e plural, e daí seria a diferenciação em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Temos também os pronomes retos, pronomes pessoais oblíquos, pronomes pessoais de tratamento, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Na outra aula, na próxima aula, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os pronomes, sobre os adjetivos, artigo e numeral, né? E vou citar também um exemplo para vocês, vou falar um pouquinho sobre eles. Só relembrando ali do numeral, né, que são as palavras que identificam quantidades de coisas ou de pessoas. Podem também identificar uma ordenação de elementos em uma série. Também são diferenciados, são flexionados pelo gênero masculino e feminino, e o número singular e plural, e outras são invariáveis. Então, temos os numerais cardeais, temos os ordinais, os multiplicativos, temos também os fracionários e os coletivos. Então, o substantivo, porque junto com acento é substantivo e tem significado de motivo, que vem acompanhado de determinante, como eu citei, artigos, pronomes, adjetivos ou numeral. Então, ali temos um exemplo. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Então, notamos que temos dois porquê dentro de uma frase, né? Mas ressaltando que nós estamos falando do porquê junto e com acento. Notem que vem antes, então, ali, né? No início da frase, ele está ressaltando o motivo. Então, diga-me um porquê de não fazer o que eu devo. Diga-me por uma razão para não fazer o que eu devo. E o porquê junto sem acento, ele é uma conjunção, que pode ser usado para identificar uma coisa ou uma especificação de algo. Pode ter valor aproximado de, pois, uma vez que, e etc. Exemplo, entre não fui ao cinema, porque tenho que estudar para a prova. Muda pela palavra pois. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. E notem que ele também simplifica no meio da frase, né? Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo, uma vez que prejudicará você mesmo. Então, você pode ter um valor aproximado dessas palavras, né? No caso ali, dois exemplos, um pois e o segundo exemplo, uma vez que. Vamos ver também um pouquinho sobre qual é a diferença entre onde e aonde, que muitos têm dúvida, né? Essas são umas regrinhas básicas para a hora lá
da prova, do Enem, da redação, vocês saberem como usar a diferenciação dessas palavras. Então, onde indica permanência é sinônimo de em que lugar. Onde, ali temos na primeira coluna e na segunda coluna em que lugar. Fica onde? Fica em que lugar. Está onde? Está em que lugar. Mora onde? Mora em que lugar. É aonde? É em que lugar. Então, é a permanência, né? É o sinônimo da palavra em que lugar. Ali também temos onde deve ser usado sempre que o verbo da frase surgir permanência, não havendo indicação de movimento ou deslocação. Então, quando a pessoa permanece no local, quando a coisa permanece no local, ela vai utilizar onde, que não há movimento, não há mudança de deslocação. Aonde indica direção e movimento. Então, aí está a diferença, então, do movimento. É sinônimo de para que lugar ou a que lugar. Então, ali temos a primeira coluna, onde, e a segunda coluna, para que lugar. Vai aonde? Vai para que lugar? Notem que está perguntando aonde a pessoa vai. Então, ela vai se locomover, né? Vai se locomover a uma nova direção. Vamos aonde? Vamos para que lugar? E aonde? Ir para que lugar? Aonde deve ser usado sempre que o verbo da frase surgir movimento e direção. Então, é aqui uma diferencinha, né? Onde permanência significa permanência e aonde significa. Vou passar para vocês um pouquinho sobre o uso do novo acordo ortográfico. Aqui no caso, nós vamos falar primeiro do hífen. Então, o emprego do hífen em substantivos compostos. O hífen, então, é usado na formação dos substantivos compostos por justaposição. Segundo o atual acordo ortográfico, o hífen é utilizado nas palavras compostas por justaposição, sem elementos de ligação, cujos elementos formam uma unidade com significado próprio. Então, vamos ver alguns desses exemplos. Substantivos compostos com hífen: matéria-prima, arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva e segunda-feira. Então, notem que eles são todos ligados pelo uso do hífen. Topônicos iniciados por grão, grão e outras formas verbais. Então, no caso ali, Grã-Bretanha, Grão-Pará, passa 4. Então, notem que eles estão ligados pelo uso do hífen também. Nomes de espécies botânicas e zoológicas: bentivi, erva doce, andorinha do mar, capim-açu. Palavras com advérbios mal e bem também utilizam o hífen. Mal-estar, bem-estar, mal-humorado, bem-humorado. Então, todos esses substantivos, essas palavras, utilizamos o hífen. Palavras com além, aquém, recém e sem também fazem uso do hífen. Recém-nascido, além fronteiras, sem vergonha. Substantivos compostos não utilizam o hífen. Girassol, madressilva, paraquedas, paraquedista, paraquedismo. Então, elas são todas unidas, né, sem o uso do hífen. O uso do hífen na derivação prefixal. O hífen é usado na formação de palavras por derivação prefixal. De acordo com a nova ortografia, a regra base indicada que o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda palavra. Então, quando termina o prefixo, a segunda palavra termina com a mesma letra, utiliza o hífen. Ou quando a segunda palavra começa com H. Então, no caso, se terminar com A, o prefixo, e a outra letra começar com A também, utiliza-se, né, o hífen. Com o hífen, segunda palavra com a mesma letra. Então,
Se começar com a mesma letra que termina a palavra anterior, utiliza o hífen. Como ali nós temos os exemplos: micro-organismo, micro-ondas, contra-ataque, contra-atacante, anti-inflamatório, sobre-exalar, sobre-erguer, extra-amazônico, extra-alcance. Com o hífen, quando a segunda palavra começa com H. Micro, história, contra-habitual, anti-higiênico, sobre-humano, extra-humano, extra-hospitalar, entre outros exemplos. Então, aqui embaixo nós temos um lembrete, né? Não se usa o hífen em todas as outras situações, sendo que o prefixo escrito junto à palavra já existente. Salienta-se, então, que nas formações em que o prefixo termina com a vogal e a segunda palavra começa com a consoante R ou S, essas consoantes deverão ser duplicadas. Então, se terminar com R ou S, você deverá repetir o R e o S 2 vezes, né? No caso, tem que duplicar a palavra. Então, no caso ali, sem hífen, microbiologista, micronutriente, anticoncepcional, contra-cheque, contra-proposta, sobrenome, sobrenatural, sobremesa, sobreaviso, extrajudicial, extragaláctico e extranormal. Então, esses não utilizam o hífen, né? Porque termina com uma letra e a outra letra é diferente, né, da que termina a palavra anterior. Então, usa toda a palavra junta, sem o hífen. Então, sem o hífen, com consoante e RS duplicadas, como eu li embaixo ali do slide anterior, a observação, aqui nós temos algum exemplo. Micro-região, então no caso ela termina com R, então você vai duplicar, né? Coloca 2 R's. Microsegundo, ali no caso também duplica os 2 S's. Antissocial, anti-rugas, contra-censo, contra-reforma. Então, quando começar a segunda palavra com R ou S, vocês vão duplicar o S. Casos específicos com o uso do hífen com prefixos. Nos prefixos sob e sob, além do H e do B, também se utiliza o hífen quando a segunda palavra começar com a letra R. No caso ali, subbibliotecário, subbase, sub-região e sub-reino. Com o prefixo co, apenas se utiliza o hífen quando a segunda palavra começa com H. Então, só vai utilizar o hífen se começar a segunda palavra com H. Senão, você não vai utilizar o hífen. Então, temos alguns exemplos ali. Cooperar, coordenar, coadjuvar, coprodutor, copiloto. Então, nenhuma delas começa com H, então não utiliza o hífen. Com os prefixos pró, pós e pré, utiliza-se o hífen quando os prefixos forem tônicos e autônomos da segunda palavra, no caso ali, pós-graduação, pré-fabricado e pró-vida. Quando os prefixos por, pós e pré forem átonos e não forem autônomos na segunda palavra, não se emprega o hífen. Exemplo: predeterminar, propor e prever. Então, não se utiliza o hífen. Quando os prefixos circum e pan, utiliza-se o hífen quando a segunda palavra começa por vogal, ou M, N ou H. Então, circunnavegação, pan-americano, circunmurado. Então, notem que estamos utilizando em todas elas o hífen, pois na primeira utilizamos o N, na segunda utilizamos a vogal A e na última o M. Se começasse a segunda palavra com H, também utilizaríamos o hífen. No caso, quando começa com circun ou pan e não tem outras letras que terminam ou que iniciam,
que iniciam, no caso, nós utilizaríamos a palavra tudo junto. Quando os prefixos es, vice, viso, soto e sota, utiliza-se sempre o hífen. Então, ex-diretor, ex-presidente, vice-presidente, viso, rei, soto, mestre. Uso do hífen em locuções. Segundo o atual acordo ortográfico, não deverá ser utilizado o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Exemplos: dia a dia, fim de semana, sala de jantar, cão de guarda, cor de vinho, café com leite, à toa e à vontade. Então, não se utiliza o hífen. Se exceções a essa regra, algumas locuções consagradas pelo uso com significado próprio. Então, quando tem significado próprio, vocês vão utilizar água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, ao Deus dará, a queima-roupa. Uso do hífen na colocação pronominal. O hífen é usado na ligação de pronomes pessoais, oblíquos, átonos ou os verbos, proporcionando a colocação pronominal em mesóclise, intercalando no meio do verbo e ênclise depois do verbo. Então, a mesóclise é intercalado no meio do verbo e a ênclise é depois do verbo. Então, oferecer-nos-ão. Então, é uma mesóclise. Notem que está depois do verbo. Oferecer-te-emos. Também é uma mesóclise. Ofereceram-me. Então, é uma ênclise. E ofereci-lhe é uma ênclise, porque está depois do verbo, né? Os pronomes oblíquos átonos são me, te, o, a, lhe, nós, vós, os, as e lhe. Uso do hífen na divisão silábica e translineação. Então, aqui é importante porque a translineação ali é caso não caber dentro da linha, né? Representa-se como vocês devem utilizar o hífen, pode ser utilizado esse também dentro da redação. Então, o hífen na divisão silábica. Margarida. Então, tem 4 sílabas. Trovoada. Também tem 4 sílabas. Carrinho ou carinho. Hipotético. Hipotético. Então, tem 5 sílabas. Então, é utilizado para separar as palavras. O hífen na translineação. Então, aí é no caso de se vocês não caberem na linha, né? Ali embaixo nós temos, na translineação, o hífen deverá ser escrito no final da linha. Então, a palavra não cabeu na linha, você vai colocar um tracinho e vai continuar na linha de baixo. Antes das mudanças das restantes das sílabas, no caso da palavra para outra linha. No caso, você está escrevendo, né? Carinho, e não cabe na linha, você vai escrever K numa linha e linha na de baixo. Caso seja uma palavra hifenizada e o fim da linha coincidir com o hífen, este deverá ser repetitivo no início da outra. No caso, vocês vão escrever uma palavra que se utiliza hífen, vocês vão colocar um hífen no final da linha e outro no início da outra linha. Então, ali nós temos o hífen na translineação. Ali temos um exemplo. Almoço. Então, vocês colocam o al no final da linha e o moço começa na outra linha. Cortesia. Também é um caso de divisão silábica. E ali, disseram-me. É um caso de translineação. Porque disseram, né? É uma palavra que utiliza o hífen, então notem que no final do disseram tem um traço, que é o hífen, e antes do me também. Então, no caso, na frase, colocaria desta maneira dentro da redação. E couve-flor. Então, termina a frase com o hífen para separar a palavra, né? E coloca o hífen embaixo também para completar o significado, né? A palavra couve-flor.
Uso do trema. O trema foi abolido de todas as palavras portuguesas e aportuguesadas. Além, apenas deverá ser utilizado em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros ou, caso também, sobrenomes, como mulheriano, que quer de Miller, né? Caso tenha sobrenome Miller, vocês vão continuar utilizando, né? E umbeneriano, de Hübner. Palavras sem trema. Então, caiu a trema de todas as outras palavras, a não ser que sejam alguns nomes próprios que sejam estrangeiros. Palavras sem trema. Frequentemente, 50, consequência, tranquilo e pinguim. Antes essas palavras eram trema. Hoje em dia já não é mais. Acentuação. A acentuação dos ditongos abertos OI e I nas palavras paroxítonas foi abolido o acento agudo nos ditongos abertos OI e I. Nas palavras oxítonas, esses ditongos continuam acentuados. Então, note, ditongo OI e EI. OI e EI, sem acento. Ideia, europeia, jiboia, boia, joia. Então, os ditongos OI e I é sem acento. Acentuação dos ditongos O e E. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento circunflexo nos ditongos O e E. Então, não utiliza-se mais o acento. Então, deem, leem, vem, vou, enjoo, caiu a acentuação. Acentuação da vogal I e OU antes dos ditongos. Nas palavras paroxítonas, foi abolido o acento agudo na vogal I e na vogal U, quando aparecem após ditongos. No caso, vogal I e vogal U acento, não utiliza-se mais. Baiuca e feiura, que antes era utilizado, hoje não utiliza. Acento diferencial. Foi abolido o acento diferencial de vários pares de palavras, cuja distinção deverá ser feita pelo contexto em que ocorrem. Mantém-se apenas os acentos diferenciais de por e por, pode e pode. Palavras sem acento diferencial. Para, pelo, pera, polo. Então, não se utiliza mais. Você está falando pelo caminho e pelo ligar. Não se utiliza mais o acento diferencial. Acento diferencial facultativo. A utilização do acento na diferenciação entre a primeira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo e a primeira pessoa do plural, do presente do indicativo, passou a ser facultativo. Em forma e forma, a utilização do acento diferencial também é facultativo. Palavras com acento facultativo. Demos e demos, cantamos e cantamos, estudamos e estudamos.
Agradeço a cada um que participou do nosso curso. Esse foi a nossa última aula. Então, eu mostrei para vocês um pouquinho sobre a pontuação, sobre o acordo ortográfico. Deixei junto em anexo ali uns exemplos do novo acordo ortográfico. E agora, por último, para encerrar, eu vou deixar para vocês um vídeo com algumas frases de alguns pensadores e alguns filósofos. São frases de motivação, frases lembrando que através do nosso conhecimento, nada que a gente atrai conhecimento não é perdido. Tudo que a gente atrai de conhecimento talvez não seja útil para determinados momentos, mas no futuro será útil para a nossa vida. Então, muito obrigado, fiquem bem. Acredito que, com fé em Deus, tudo isso que nós estamos passando, essa fase dessa pandemia do coronavírus, vai passar e vai ficar tudo bem. Então, muito obrigado e assistam agora o nosso vídeo.